primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Da mesma forma que o nosso querido Oswaldo de Camargo escreveu em seu livro Negro Drama sobre a cor duvidosa de Mário de Andrade, eu entendo Mário de Andrade com o mesmo olhar que Oswaldo de Camargo, meu xará, tem do Mário, né? Eu não sei se Mário queria ser negro. Bom, meu amigo e meu grande companheiro de jornadas literárias e jornalísticas aqui, Oswaldo Faustino
É sempre uma honra imensa, meu amigo, estar aqui contigo. E a gente tem tido poucos momentos presenciais, né? Acho que só nos encontramos no ano passado. De qualquer maneira, é uma honra demais ter você, Oswaldo de Camargo, enfim, e como amigos e aliados nessa luta antirracista, né? E a nossa luta é permanente e gloriosa para os nossos antepassados que nos colocaram nessa missão de continuar a luta deles todos, né? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre esse Mário de Andrade negro aí. A gente está passando pelos 130 anos do nascimento do Mário, 78 anos de morte, né? Uma morte súbita. Ele passou mal cedo, com umas pontadas no peito, chamou o médico, não, isso não é nada, não, tal, enfim. E aí, quando foi à noite, o Mário nos deixou, lá em 1945. E aqui é a abertura, quem está aí nos acompanhando, aqui na FLI e Araxá, nessa 11ª edição, um seminário, um bate-papo sobre Mário de Andrade, né? Essa figura contraditória, essa figura exponencial, genial do Mário, em todos os sentidos, né? Um artista multifacetado na música, na poesia, no conto, no romance, na fotografia, né? O Mário foi um grande fotógrafo também, e, enfim, não tem muito tempo eu recebi um áudio com a voz do Mário cantando. Era um áudio bastante interessante. E ninguém menos autorizado para falar sobre esse assunto que o nosso Oswaldo Faltino. Oswaldo, gratidão mais uma vez, meu amigo, e seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo sobre Mário de Andrade e nossa FLI Araxá. Como é que você anda? Olha, obrigado, Tom, pela lembrança. Você é sempre um companheiro que aonde está, nós estamos. Isso é bastante especial. Então, quando a Pauliane me mandou um e-mail, Pauliane Braga me mandou um e-mail me convidando para participar desse evento, Tom, eu fiquei pensando o que falar de Mário de Andrade, né? O que falar, né? Mário de Andrade é essa figura que você acabou de resumir e muito mais, né? E aí me veio uma dúvida. Então, eu coloquei como título desse meu trabalho uma pergunta. Será que o elegante intelectual caiu no samba? O encontro de Mário de Andrade com seu afilhado, batizado de Samba Rural Paulista. E aí com esse título, eu fui mergulhar naquele ensaio que ele escreveu sobre o samba rural paulista e fui descobrindo um Mário de Andrade pouco conhecido ou muito conhecido, porque as pessoas falam muito dele, mas as pessoas falam muito sempre no tom de fofoca, né? Gostam de falar de personalidade no tom de fofoca. Mas foi muito interessante ir lendo como é que ele vai se encontrando com esse samba que diferencia muito do samba de roda lá da Bahia, né? Esse samba que diferencia muito do samba carioca e que, por muito tempo, era o samba que se fazia nesse estado, né? Desde o seu tempo de província, porque era o samba que vinha dos cafezais, que vinha lá dos canaviais, né? O samba feito antigamente pelos escravizados e, posteriormente, pelos seus descendentes.
Aí eu me empolguei demais. Aí eu nem sei se eu vou conseguir falar dentro do tempo previsto, porque é muita coisa, Tom, muita coisa. Mas vou fazer. Vamos A gente é conversar. que, como diz, né? Nós é que lutamos para poder aturar, ouvir e glorificar o que você tem que dizer para nós, entendeu? Bom, eu começo, Tom, cumprimentando o fundador, organizador e curador da Friaraxá, Afonso Borges, você que é meu amigo, escritor, jornalista, nosso querido Tom Farias, o cientista político professor Sérgio Abrantes, todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram e estão contribuindo para a realização desse festival, e todos os demais que estarão presentes, que estão presentes, vendo, ouvindo essa nossa conversa. Maravilha. Ah, Mas você vamos está lá. falando do Mário, você pegou a questão do samba, né? E falando do Mário, desse intelectual refinado, que cai no samba, né? Ou não, né? Eu vou É, tentar eu, descobrir se ele caiu no samba, né? é, Isso é o que é mais importante. Porque até, e você nos colocou isso, né? Até 1945, o maior nome da cultura brasileira pode ter sido, sim, Mário Raul de Moraes Andrade. No mínimo, pela amplitude, diversificação e gigantismo da sua atuação cultural, né? Eu me lembro de um samba feito pelos irmãos Vale, né? Marcos e Paulo Sérgio Vale, com os Marmilito, que diz lá num determinado momento: amigo Tom, aqui nada mudou, não deu ninguém maior do que Drummond, né? E eu fiquei pensando, pois é, Drummond é, sem dúvida, um dos grandes, talvez o maior dos poetas, né, que tivemos no século XX. Mas, em termos de variação de atividade, em termos de agito cultural, ninguém se aproximou de Mário de Andrade. Você concorda ou não? olha, o entrevistado aqui é você, só você saber, tá? Ah! Mas estou brincando. Mas eu diria que o Augusto dos Anjos tinha um verso, né? Pela multiplicidade dos teus ramos, pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. Isso é Augusto dos Anjos. Nossa! Isso se encaixa perfeito em Mário, né? Porque Mário, até depois da morte, ainda provoca essas indagações, elucubrações nossas, muitas perguntas, e talvez perguntas que deveriam ser feitas diretamente ao Mário, né? Mas ele não está aqui mais para responder, que nós vamos ter que pensar na obra dele para poder chegar até onde, né? A gente quer. O Oswaldo de Camargo esteve aqui conosco, e aí ele falou bastante dessa origem negra, como isso é polêmico, a sociedade brasileira aceitar o negro quando ele é intelectualizado, quando ele tem contribuições além da enxada, da vassoura, né, ou de servir a Casa Grande, seja ela a Casa Grande do período colonial, ou seja ela a Casa Grande contemporânea, moderna, né? Então, como isso incomoda, né? E o Mário vivia essa encruzilhada do ser negro ou de não ser negro, né? Qual era a conveniência de um e a conveniência de outro? É um pouco do George Floyd, né? Ou seja, aquele joelho que vai deixando você parar de respirar, né? Para de respirar. Então, essas elucubrações todas é um pouco desse joelho que fica no nosso pescoço, nos sufocando e não deixando a gente respirar. Nossa, que comparação!
Eu não tenho dúvida disso. Agora, de qualquer forma, eu penso que Mário foi essencialmente paulistano, né? Uma pessoa essencialmente paulistana, né? Ele nasceu na casa de número 320 da Rua Aurora, na Santa Ifigênia, que é na região central aqui da capital paulista. E 2 anos antes da sua morte, reagindo a uma profunda melancolia, ele afirmou, aqui está num texto que a gente pesquisou, ele diz assim: sou bastante artista, pelo menos até o ponto de desejar essa besteira inacreditável e inexplicável de continuar querido depois de cadáver, osso, pó, filha da puta. Agora, quando você fala da poesia de Augusto dos Anjos, eu digo, gente, em outras palavras, o Mário disse praticamente a mesma coisa, né? E aí mostra que ele não tinha papas na língua, né? Ele diz, pô, né? Eu sonho em viver após a morte. E esse é um sonho que vem lá dos egípcios, né? Por que foram construídas as pirâmides? É justamente para que seja uma vida eterna em terra, mesmo que esse corpo não se refaça, esse pó não volte a ser corpo, né? Mas pelo menos nós estamos 130 anos depois do nascimento dele e 78 depois da sua partida aqui, né? Homenageando essa figura de tamanho gigantesco. E eu estou curioso para saber, sobre a dança do Mário. Sobre a dança, se ele caiu no samba, né? Obviamente, ele mandou uma carta para o Manuel Bandeira. Ele estava indo ao Rio e mandou a carta para o Bandeira, que eram muito amigos muito íntimos, aliás. Muitas confidências do Mário estão nessas cartas para Manuel Bandeira, e ele pedia guarita para o Bandeira, porque ele ia para o Rio. E aí o Bandeira, ok, pode vir aqui para casa. Né? E aí ele solta ali na estação da Leopoldina. Na estação da Leopoldina, ele vê o intrudo, um carnaval. Né? Logo, e aí ele vai acompanhar o carnaval. Ele esquece a Bandeira. Então estou falando, se ele cai no samba, ele já caiu no samba por aí, né? Ele não podia ver um folguedo, como se dizia antigamente, talvez na época dele, né? Lembrando que o intrudo era um tipo de carnaval, né? Um tipo de carnaval que era muito mal visto pela elite, né? Porque era o tipo de carnaval da chamada molhadeira, né? Em que se jogava coisas, que jogava borra de café, que jogava ovo, que jogava frasco com urina. E os mais tranquilos apenas lançavam bisnagas de água, né? Era um carnaval daquele que eu escrevi uma vez, que era o carnaval de brincar, né? O carnaval sempre foi coisa de brincar. Vamos brincar o carnaval. E hoje o carnaval é coisa de assistir, né? Coisa de assistir ou da arquibancada, né? Ou da tela da televisão. Então, existe sim um carnaval que nos atrai, que nos encanta, e que não precisa ter, na quarta-feira de cinza, a revelação do olhar dos jurados, né? É o carnaval da brincadeira mesmo, o carnaval feliz.
essa história que você acabou de contar, dessa visita a Manuel Bandeira, eu não conheci, né? A visita que a não visita li que não nunca a aconteceu. respeito. A visita que não aconteceu. A visita que não aconteceu. Eu não conheci. Agora, sei sim das inúmeras cartas que ele escreveu e das revelações e confidências contadas à Bandeira, né? Mas esse homem que tem aquele poema que começa Sou 300, sou 350, também revelou a poeta Henriqueta Lisboa, poeta mineira, que ele era 351, né? Que o 351º Mário, né? Era uma figura hedionda, né? Uma figura hedionda, diabólica, que ele carregava consigo a vida inteira. Então, este Mário, que quando escreveu esse poema Sou 300, 350, sempre foi interpretado por quem o estudava, por quem saía na busca de conhecê-lo melhor, como sendo essa figura, né? Que era poeta, contista, ensaísta, cronista, estou lendo aqui a colinha, romancista, musicólogo, folclorista, pesquisador, historiador de arte, crítico, professor de música e de piano, né? Fotógrafo, ativista cultural, professor de estética e história no Conservatório História da Música, no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, onde ele estudou. Uma das maiores expressões do movimento modernista brasileiro e que criou e dirigiu o Departamento de Cultura da Municipalidade Paulistana, né? Departamento esse que gerou a Secretaria Municipal de Cultura, né? Ele criou e dirigiu, né? Foi seu primeiro diretor. Ora, caramba, esse cara provavelmente é muito mais do que os 351 confessados a Henriqueta Lisboa, né? Esse cara tinha uma vida extremamente intensa, né? Uma vida de questionamentos perenes. Porém, eu tenho cá comigo, Tom, que lá no Intrudo, de qual estação, Leopoldina? A estação da Leopoldina, no Rio. O Intrudo ali, próximo à estação de Leopoldina, eu ainda tenho dúvida se ele caiu no samba. Eu continuo achando que aquele terno de linho 120 ou de casimira inglesa que ele sempre vestia, jamais se sujou, né? Seja com as manifestações carnavalescas, seja com essa coisa de mergulhar de cabeça. O mergulho de cabeça dele era extremamente intelectual. Era a cabeça, a parte de dentro da cabeça que mergulhava, e não essa coisa mesmo física. Porém, eu estou aqui elucubrando, pura e simplesmente, né? Porque nesse texto sobre o samba rural paulista, o Mário, Tom, fala sempre muito de fora, né? Muito de fora. Ele admira, ele vai profundamente, de repente ele se exaspera e diz que a coisa perdeu a graça, que a coisa já não tem mais qualidade e tudo mais. Porém, ele em nenhum momento... Você sabe, Tom, tem uma coisa sobre Mário que me fez entender bem na leitura desse texto. Os amigos,
e os seus biógrafos, etc., mas os amigos diziam que o Mário era um bom apreciador da nossa cachaça, né? Diz que aí no Rio, quando ele lá no Rio, você está em São Paulo, mas lá no Rio, aquele de 38 a 41, que foi aquele período que ele passou lá no Rio, ele vivia enfiando o pé na jaca. Ele era um bom bebedor, fora de experimentar outras satisfações que lhe tiravam um pouco do eixo. Porém, ele cita os donos do samba nos 3 mergulhos que ele deu, né? Em 31, em 33 e 34, 3 carnavais, né? Em que ele esteve na rua vendo o samba rural, né? Isso aqui no Brás, né? na Rangel Pestana, mais precisamente na então estaçãozinha, né? Ele chama de estaçãozinha da São Paulo Highway, né? Railway. E ali, ele, em 31, parou para ver um encontro de sambistas do interior, né? Sambista do interior, porque o samba rural paulista, não por acaso é rural, era feito por gente que vinha do interior, que vinha dos cafezais, que vinha dos canaviais. E exatamente ele para observar e se encanta, consegue, naquele momento, improvisar lá, pegar um papel, improvisar uma pauta e escrever a melodia que está sendo cantada, e ele consegue escrever sobre 3 melodias, né? Porque ele tinha também esse talento, né? De ouvir e imediatamente transcrever para a pauta. E ele acha que poderia ser mais requintado, porém tem suas qualidades, ele gosta muito. No ano seguinte, ele pergunta para alguém onde é que tem um carnaval, e a pessoa dá lá um endereço, não cita a Rangel Pestana, né? E aí ele vai, pega esse endereço e vai, e quando chega lá é exatamente a mesma esquina, só que era a esquina transversal, né? Aqui cortava a Rangel Pestana. Mário Paiva, se não me engano, uma rua Mário lá. E aí ele fala, nossa, no mesmo lugar, né? Que ótimo, então vou reencontrar. E aí ele não reconhece as pessoas que ali estão, né? Todas também se dizem vindas do interior, talvez ele mesmo não tenha certeza se de Sorocaba ou Botucatu, porque ele perdeu as anotações. Porém, mesmo tendo perdido as anotações, ali ele colheu mais 4 sambas, né? E ele ficou em dúvida, será que esses estavam entre aqueles do ano passado? Ele queria confirmar isso para entender se aquilo era uma evolução ou uma regressão daquilo que ele viu no ano anterior, né? E no de 34, né, que foi no ano seguinte, aí já não tinha nenhum daquelas pessoas e já era um outro tipo de samba. O 4º encontro dele com o samba rural foi lá em Pirapora, né? As pessoas talvez não saibam porque se diz que Pirapora é o berço do samba paulista, mas é porque Pirapora reunia, né, na festa do Bom Jesus, né, do Bom Jesus de Pirapora, reunia gente que vinha de todos os lugares. Então, as pessoas já produziam seus sambas lá, né? Nós temos aquele famoso
samba do Toniquinho Batuqueiro, de Piracicaba, que diz assim: no dizer de minha avó, sambador não tem valia, né? Enfim, vai falando que o sambador vive na calçada, né? Não cuida da família, né? Mas Toniquinho, mesmo com a avó dizendo tudo isso e ele respeitando os dizeres da avó, foi um sambador que veio de Piracicaba e continuou fazendo samba rural aqui em São Paulo, né? Grande Toniquinho Batuqueiro, que juntamente com Geraldo Filme, com Zeca da Casa Verde, fazia um espetáculo maravilhoso com o Plínio Marcos no Teatro de Arena. Então, é muito importante a gente entender que não era só a voz da avó do Toniquinho Batuqueira que dizia que sambador não tinha valia, né? E pensar que esse samba rural chamou a atenção de um intelectual do porte de Mário de Andrade faz com que a gente repense a qualidade. Mas você não pensa também que o Mário também fosse uma pessoa muito mais simples do que a gente imaginava, possa imaginar, mas carregando nessa simplicidade um grande intelectual, um grande pensador do Brasil, um homem sensível para todas essas manifestações, porque no Rio de Janeiro, quando eu falei do Carnaval, né, a Estação da Leopoldina fica naquela confluência que vai dar para a rodoviária Novo Rio. Em frente, você tem o Canal do Mangue. Isto nos anos 20, ali de 1900 chegando em 1920, ali naquela confluência, ali era uma área de baixo meretrício também, uma área da população, né? Pessoal de acesso ao subúrbio, acesso aos chamados arrabaldes, né? Os arrabaldes tão falados na literatura do Lima Barreto, os arrabaldes. Então, o Mário também pode ter se encontrado ali, né? E há uma passagem do Macunaíma que o Mário fala de Tiaciata. E ele fala com detalhes do casarão de Tiaciata. Ele coloca nesse ambiente o Macunaíma, né? Mas, assim, o que destaca são os detalhes que ele fala do Tiaciata. A expressão, o cabelo branco, né? a pequenez dela. Então, ele fala desse detalhe de Tiaciata, né? Então, assim, eu, na minha aqui santa ignorância, Mário Andradiana, eu penso que, de repente, o Mário esteve lá na Praça 11, em casa de Ciata, né? Porque ele vai para Rio de Janeiro desde final da década de 10, o Mário, né? Vai para o Rio de Janeiro desde essa década. Pensando nisso, quer dizer, a Ciata morreu em 1924, né? Aos 70 anos. O Mário escreve o Macunaíma em 26, né? Naquela jornada que ele diz de 6 dias à base de cigarros, né? E se eu não me engano, cigarros e cigarras, né? Na casa do tio, lá em Araraquara, na casa do tio Pio, né? Que é uma figura fantástica, esse tio Pio. E agora saiu, há 2 anos, publicou a correspondência dele e do tio, né? É um documento fabuloso, essa correspondência dele e do tio Pio. Mas deixa eu dizer, então eu estava pensando que você pode ser um homem simples, e frequentar as rodas, frequentar os lugares comuns da população preta, pobre, mas, ao mesmo tempo, ser um intelectual de grande requinte, como você mesmo leu aí um pouco da
trajetória, a biografia do Mário, né, mostra que ele era, não era um cara comum, era um cara bastante comum para ser um negro início do século XX, enfim, né, viver tudo que ele viveu. Eu particularmente, Tom, penso no Mário extremamente comprometido com cultura, né? Não consigo imaginar um Mário tão simplesinho assim, né? Você me dá licença, eu vou ler um trecho aqui, logo a abertura, a introdução do ensaio, em que ele fala desse Carnaval de 31. Pelo Carnaval de 1931, vagueando pela Avenida Rangel Pestana, quase na esquina desta, na Rua da Estaçãozinha, da São Paulo Highway, roncava um samba grosso. Nada tinha a ver com os sambas cariocas de carnaval. Olha nem aí. Na coreografia, nem na música. Bem junto, um botequim onde a negrada se inspirava. Inspirava, certamente, era tomando uma. Né? Tomei algumas notas e 4 textos por mero desfastio de amador. E continuei meu carnaval. Eu entendi este continuei meu carnaval. Posso estar enganado, né? Posso estar. Não é o mesmo Mário que você acabou de me descrever com a simplicidade, porque essa coisa do brincar o carnaval para as pessoas com as quais Mário convivia com mais frequência, né? Entre elas a paixão que ele teve lá na Avenida Paulista e tudo mais, está mais para um carnaval daqueles em que eles desfilavam em carros nobres, em bairros nobres, em carros conversíveis ou outras formas, lançando nos pedestres confete, serpentina e lança-perfume. A grande impressão que eu tenho é que nós não precisamos pensar num Mário tão humilde, né? Eu penso num Mário muito chique, né? Eu acho que esse mestiço, né, que popularmente chamado de mulato, era uma figura extremamente chique, né? Chique no bom sentido, né? Não chique pernóstico, mas o chique na forma de viver, né? Gostava de coisas boas, né? A gente sabe que ele só usava bons ternos, a gente sabe que ele sempre frequentou lugares. Foi apaixonado por Anitta Malfatti, foi apaixonado por tudo o que era belo e famoso. Então, eu acho que este Mário pode, sim, não precisa dessa coisa que você tem e que eu também, achar que eu quero estar com os meus, né? Eu, por exemplo, adoro sair tocando o prato da bateria da escola de samba, né? Mas, ora, meu amigo, né? Eu não acho que Mário precisa, para nos encantar, ele nos encanta com as suas 58 obras, com a sua biblioteca de 17 mil exemplares. Isso nos encanta, né? Eu acho que esse é o Mário que tem que nos encantar, e não o cara que poderia ter caído no samba, que eu acho que não caiu, não. Olha, eu não vou discordar de você, são premissas, né? Mas eu acho que o Mário caía bastante no samba quando ia para o Rio de Janeiro, viu? Aí era outro momento, né? Aquela Lapa convidativa ali, que ele morou na Glória, né? Morou na Glória.
E a Glória, assim, num perímetro de 2 quilômetros, basicamente, da Glória, ali até o Arco da Lapa, Lapadosa, ali, aquelas confluências ali, o antigo hotel que hoje é a Sala Cecília Meirelles, eu acho que aquela confluência ali morou Cândido Portinari, morou Bandeira, né? Madame Satã, enfim. Não, é É, muita ele, gente. ele convivia com o Di Cavalcante, convivia com essa gente toda, né? É muita gente Tom, ali, Drummond, é muita gente Drummond. ali nesse pedacinho que oferecia muita coisa, né, para o Mário se deleitar. E essa coisa também, né, de como se olha o intelectual, né, o Oswaldo? Como se olha o intelectual? Como se percebe quando ele está no seu habitat, quer dizer, os movimentos, passos milimétricos para ir ao samba, né? Quer dizer, como ele descreve a ida no samba, é como se ele tivesse a parte do samba observando o samba de longe, né? Não imiscuído no samba. E quando você tem razão quando você fala, não, agora eu vou brincar o meu carnaval. Ok, eu já observei aqui, agora eu vou para o meu, né? Tipo assim, né? Eu já matei minha Foi o que eu curiosidade. entendi daquela última frase do parágrafo desse ensaio do próprio Mário, né? Aliás, ensaio escrito em 37. E ele está falando dos 4 encontros com o samba. 31, 33, 34. Esses 3 eram carnavais. E depois, no 37, ou seja, naquele mesmo ano que ele está escrevendo, que ele vai a Pirapora, né? Na festa do Bom Jesus, e que muita gente pode não saber essa história. O que acontecia? Por que tinha esse samba lá nos barracões de Pirapora? Para começar, ele mesmo nos revela que esses barracões eram dos padres, né? 2 barracões eram dos padres. E que, como era uma coisa que não tinha uso, eles usavam para colocar os romeiros que não tinham onde se hospedar, né? E o que os negros fizeram, né? Os negros que faziam o batuque de umbigada, né? Que o samba de bumbo de Campinas, o batuque de Piracicaba, Tietê e Capivari, que chamavam de tambu. O que eles faziam? Eles já iam para lá e já ficavam nesses barracões e ali eles realizavam seu samba, né? Ora, o nosso Mário resolveu, em 37, ir lá exatamente em agosto, que é a festa do Bom Jesus, né? Então tem a missa, várias missas, em seguida a procissão, etc. Mas aquele pessoal dos barracões iam lá para fazer esse festejo profano do Bom Jesus, né? Do Bom Jesus de Pirapora. E ali rolava o samba. Curiosamente, Tom, ele chega em Pirapora e esperando que encontrar uns 3, 4 grupos de samba, né? Vindo de 3, 4 cidades diferentes, aonde ele poderia entender se havia uma diferença no samba rural praticado numa cidade com relação ao praticado em outra e tudo mais. Ele está com a sua preocupação acadêmica, né? Com a sua preocupação de pesquisador. E quando ele chega lá, só tinha um grupo, né? Só tinha um grupo. Mas, mesmo assim, ele falou, bom, vamos dar uma olhada o que esse grupo vai fazer, né? E aí ele é surpreendido. O grupo era daqui de São Paulo, né? Ou seja, ele fala, caramba, né? Foi a coisa mais hilária do mundo,
porque era uma coisa que era feita nas minhas barbas e eu nunca me dei conta, né, de que aqui também se fazia o mesmo tipo de samba. Então, quando a gente ouve um samba de Geraldo Filme, de Tuniquinho Batuqueiro, eu até, nessa pesquisa, achei uma pessoa bastante contemporânea, que já faleceu, o Dorinho Marques, que era ali da região da Saúde, aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Ajudou a fundar a Barroca Zona Sul e tal. E ele faz um samba falando do samba rural que veio de Pirapora para São Paulo, né? Que veio de Pirapora. Eu falo, olha, o Dorinho deve ter lido Mário, né? Porque ele e aqui as pessoas estavam fazendo o mesmo samba, porque elas eram oriundas de lá, né? Do interior. A maioria dos que aqui se encontravam ou eram ex-escravizados libertos ou eram descendentes deles. Então, a manifestação cultural é essa mesmo, né? É exatamente a mesma. Daí, aquele entendimento de que essa pasteurização do carnaval, né, provocada basicamente pelo televisionamento dos desfiles, acabou com as características do samba paulistano, né, do samba paulista, né? Ou seja, agora virou um trem-bala correndo a 1000, porque você precisa resolver o quesito tempo, né? E pronto, né? Aquela característica, aquilo que eu disse que era coisa de brincar e virou coisa de assistir, está cada vez mais de assistir, né? Muito pouco de brincar. Os desfiles carnavalescos ou o samba rural assistido por Mário tinha uma coisa muito de botar para fora os nossos sentimentos, né? Ele não era muito diferente do que o Paulo César Pinheiro fala, que o samba tinha um quê de melancolia, né? O samba tinha um quê de melancolia, ele perdeu o seu lado melancólico. Agoniza, mas agoniza, mas não morre, né? Mas agoniza, mas não morre, isso é verdade. Nelson Sargento. Não, né? E você tem aí o povo gritando, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Eu estou entre eles, né? Eu não consigo viver sem samba. Foi por isso que eu escolhi esse tema, né? Agora eu fui lendo, Tom, as falas do nosso Mário, e ele fala... Quer ver uma coisa que me incomodou bastante? Ele faz questão de chamar de negrada, ele faz questão de dizer os negros, não são nós, né? Por isso que eu fico em dúvida se ele caiu no samba. Não somos nós, né? São os negros, né? Uma negrinha, um negrão, né? Aqui tem uma descrição que ele faz. Mas será que ele não está falando para alguém? Eu acho que ele está falando... Não, ele está falando num ensaio, Tom. Não sim, é uma carta. Mas em é um si, ensaio. Uma carta ou uma matéria de jornal que vai ser lida para alguém? Ah, bom, então eu vou precisar me inteirar disso, tá? Cartas que viram matérias de jornal, a gente viu muito em Luiz Gama, né? E no próprio Lima Barreto, né? Cartas que viram matéria de jornal. Isso pode ter, sim, virado... Mas eu não vi no texto nada pessoal para alguém, né? Eu estou falando que quando a gente escreve, né? A pessoa que escreve, não estou aqui defendendo o Mário, não, mas eu tô, assim, não, mas eu também não estou acusando o Mário. Tá? Então, assim, a pessoa que escreve. Que o Mário, da mesma forma que o nosso querido Oswaldo
de Camargo escreveu em seu livro Negro Drama sobre a cor duvidosa de Mário de Andrade, eu entendo Mário de Andrade com o mesmo olhar que Oswaldo de Camargo, meu xará, tem do Mário, né? Eu não sei se Mário queria ser negro. Aliás, você há de se lembrar... não, você não vai lembrar porque você não é desse tempo, mas você sabe que lá no Rio você tinha a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos e você tinha a Irmandade do Rosário dos Mulatos ou Pardos, eu não sei exatamente. Ou seja, há um distanciamento dessa realidade, né? Eu costumo dizer... Eu vi Irmandade do Rosário dos Homens Brancos. Bom, Irmandade do Rosário dos Homens Brancos sempre houve, né? Só começaram a existir Irmandade do Rosário dos Homens Pretos porque os pretos não podiam entrar na igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? Então, eles tinham que assistir missa em outra capelinha. E o que eles fizeram? Aqui em São Paulo, construíram a sua própria, né? A princípio no Largo do Rosário, e depois, quando foi desapropriado pelo prefeito Antônio Prado, acabaram reconstruindo a sua capela no Largo do Paissandu. Então, o que quer dizer? O nosso povo, e o nosso povo é o povo preto, a gente não precisa dizer que eram pretos que estavam ali, né? São os nossos, né? Então, eu vejo que Mário, ao colocar a palavra preto, né? Ou negrada, né? Ou negrada, mas negrada, às vezes, até... Meu, tinha uma negrada lá. O coletivo. O negrado é o coletivo. É o coletivo. Poderia ser. Agora, quer ver? Tem uma coisa muito boa aqui que está no capítulo O Samba, que eu gostei demais, né? Que eu gostei demais, Tom. E aí ele descreve uma dança, tá? Tá aqui. Olha aqui. Veja só se isso era realmente necessário. Na noite de 14 de fevereiro de 31, foi mesmo sublime a coreografia sexual. O par que se formou, de repente, no centro da dança coletiva. O tocador de bumbo era um negrão esplêndido. Camisa de meia azul marinho, maravilhosa, musculatura enverdizada, com seus 35 anos de valor. Nisso, vem pela primeira vez, sambando em frente dele, uma pretinha nova, de boa doçura, que entusiasmou o negrão. Começou dançando com despudorada eloquência e ele encostou o bumbo com afogo bruto na negrinha. O par ficou admirável. Você vê que são elogios, mas é sempre mencionando o negrão e a negrinha. O par ficou admirável. A graça da pretinha se esgueirando ante o bumbo, avançando com violência, se aproximando quando ele se retirava no avanço, e recuo de obrigação. Era mesmo uma graça dominadora. Só para terminar essa informação. Às vezes o negrão obliquava mais o bumbo, deitava mais, né? Dava uma volta toda pretendendo ou mimando se aproximar da parceira, porém ela fazia a volta toda com ele.
ainda achando mais graça para voltear sobre si mesma. Isso o Bumbo chorava em malabarismos expressivos, grandes golpes, seguidos de um gemer de batidinhas repicadas, que finalizava sempre com golpe seco em contratempo, no último quarto do compasso. Era impossível não sentir que o negrão, afastado da negrinha, mandava seu gozo todo para o instrumento. Eu senti, Tom. Respirou. Você respirou agora. Mas eu fiquei. Eu gostei muito da descrição, mas eu confesso que não precisava ser o negrão e a negrinha. Sim. Eu penso que poderia ser o tocador do bumbo, né? O tocador, que é uma forma de expressar, e a dançarina, né? Então, a impressão que me dá é, sim, um olhar forjado numa sociedade que não é a nossa. Sim. Né? Nós temos ainda muito tempo, Tom? 5 minutos. 5 minutos? Eu poderia ler a minha conclusão? Claro, pode. Porque eu fiz um texto longo, né, trabalhando essa questão, e, no final, eu digo qual é a minha conclusão, que certamente é contrária à do meu irmão amado, Tom Farias. I got. Vamos lá. O total afastamento científico-acadêmico nos garante que Mário não caiu no samba, nem no jongo, no maracatu, no maculelê, no congado, no Moçambique, no bumba meu boi, nem no boi bumbá da Amazônia. Não dançou forró, nem baião, nem mesmo carimbó. Não deu pernadas na capoeira, nem tomou pernadas na tiririca paulista. Não bateu os pés e mãos no cateretê. Pode até ter ouvido falar do candombe, a cerimônia secreta do congado mineiro, mas nunca tocou um atabaque, um gongue, um djembe ou qualquer outro instrumento de percussão. Mário era pianista, não tomou passe num terreiro de umbanda, nem participou de uma gira de candomblé, do vodum do Maranhão, do tambor de Minas, do Xangô de Pernambuco, da Jurema. Como católico convicto, poderia ter entrado para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ou na de São Benedito, ou a de Santa Efigênia e Santo Lisbão, sediada na igreja em que ele frequentava. Aliás, ele não perdia uma missa de domingo. Até mesmo ele podia ser coroado rei do Congo de alguma dessas irmandades. Ah, Mário, se você tivesse feito coisas de preto, quem sabe teria se livrado de tantos males, como a úlcera, as hemorroidas, a sinusite, a enxaqueca, a hipertensão, dores nos rins, colite, gripes frequentes, estafas, melancolias profundas e depressões nervosas. Não teria vivenciado o negro drama em torno da sua cor duvidosa, como tão bem descreveu o escritor Oswaldo de Camargo. Teria jogado no vaso sanitário o saquinho de pó de arroz que usava para clarear a pele mestiça. Não teria sofrido o infarto que o roubou de nós, a 25 de fevereiro de 1945, aos 51 anos. Teria conquistado longevidade através dos benzimentos das nossas pretas velhas.
e, quem sabe, chegado aos 130 anos, para poder saborear pessoalmente estas homenagens maravilhosas do Fli Araxá. Apesar de tudo, resta-nos cumprimentar essa imensa personalidade da cultura brasileira por tudo o que realizou e pelo riquíssimo legado deixado para todos e todas nós. Parabéns, Mário de Andrade. Viva Mário de Andrade, né? Viva Mário de Andrade. E ainda vai embora com essa pecha de 51, que é uma boa ideia. Olha, então, não, Mário... vê como você é mais atento do que eu dessas coisas. Então, Mário, mas diz, uma boa ideia. A mãe do Chico, né, a mulher do Sérgio Buarque de Holanda, que conviveu com Mário, né, uma vez que Mário vivia na casa de Sérgio, ela defendeu bastante o Mário, talvez até mais do que você, quando disseram que ele era um porrista, né? Ele disse, não, ele bebia, mas bebia socialmente como todos nós, né? Ele não era um porrista, né? Ela usa essa expressão. Eu acho que ela queria tirar o porrista dela, né? Em si, né? Defendendo o Mário, ela saía fora, né? Porque maravilha. A não ser que houvesse documento dizendo que bebiam juntos, né? Mas é isso aí, querido. De qualquer forma, esse fato, eu costumo dizer muito a respeito das mulheres que alisam o cabelo, sabe? Eu digo assim, um cabelo black power, uma trança, um dreadlock, né? Essas coisas todas são manifestos. Porém, eu não tenho nada contra quem alisa o cabelo. Porque, para mim, é mais importante o que está abaixo da raiz do cabelo e não acima. Então, é isso que eu penso. O Mário não cair no samba, eu acho que só ajudou ele a sucumbir a esses males todos. Aliás, diz que o Drummond colecionou 114 cartas, em todas Mário se queixava de um desses males, em algum momento. Então, essa coisa da saúde foi um mal que poderia ser curado com a felicidade. E a grande felicidade seria ele ter caído no samba. A grande felicidade seria ele ter virado um homem preto, né? Aceitado, né? E não, numa das respostas, quando perguntaram qual era a origem, ele disse, vou muito bem, obrigado. E na outra resposta, só branco, né? Eu penso isso. Eu acho samba rural paulista, e olha que eu dancei muito tambu na minha vida, né? Atualmente eu tenho tentado dançar jongo, né? Eu acho muito, muito, muito saudável, né? Muito. Eu tenho certeza que o nosso Mário chegaria aos 130, né? Espero que eu não esteja errado. Não está nada errado, Oswaldo. E fico muito feliz com essas colocações todas, né? Essa ebulição do teu pensamento, né? Com relação a Mário. E tem muita assim, sensibilidade, tem muita franqueza. E tem muito resgate também, né? E o Mário precisa de escuta, né? Acho que a escuta vai curando o Mário de todos esses males, né? O Mário do defeito da cor em si, né? Os males da sua época, né? Uma época fadada ao embranquecimento, o processo longo, pesado de embranquecimento. Está ali, né? Tá ali a teoria da democracia racial
vinda de Gilberto Freire, está ali a ditadura Vargas, né, a partir de 1930, está ali uma São Paulo transformada pela crise mundial, da quebra da Bolsa de Nova York, né? Então, está ali uma sociedade toda em transformação, e onde o negro só vai se posicionar, de fato, a partir dos anos 30. Né? Então, a partir dos anos 30, o negro vai ter acesso à educação, à escola, sobretudo à escola pública, e você vê a transformação da escola pública tão profunda, né? Você tem uma escola pública que vem com a República ali, logo no início da República, com as primeiras escolas da República, sobretudo no Rio de Janeiro, fica muito marcante, com altos investimentos, e depois, quando a população negra acessa essas escolas, elas vão decaindo em si, né? Vão perdendo a sua qualidade nesse quesito. Então, acho que o Mário vive nessa turbulência fantástica. Eu fico pensando se o Mário, um encontro para tomar um café ou com uma pinga do Mário Lima Barreto, como seria isso? Né? Os dois sentados lá no Rio de Janeiro, e eles passaram juntos em vários ambientes, mas nunca se falaram, né? Os dois ali, frequentavam mais ou menos os mesmos ambientes nenhum dos dois citou o outro, né? Não se... Aliás, curiosamente, Lima Barreto é citado e elogiado pelo Monteiro Lobato, né? Olha que louco! Exatamente, que aliás apoiou muito Lima, né? Mas, assim, pensando nisso tudo, né? Nessa contextualização de época toda do Mário, eu acho que o Mário merece essa escuta, e você proporcionou aqui que ele falasse, que ele dissesse pelo que ele escreveu, pela passagem dele nesse mundo, o que ele era de fato. E eu acho que escutar é uma maneira também de compreender o estado do outro. Você falou, não, eu não recrimino quem alisa o cabelo. É uma forma de manifestação também, alisar o cabelo, colocar o cabelo black, colocar trança, colocar dread no cabelo, raspar a cabeça, pintar de roxo, vermelho, azul. São todas formas de manifestação. E acho que quando a gente começa a aceitar a pessoa como ela é, né? Isso aconteceu com Machado durante muitos anos. Machado foi, né, criticado, e aí de uma maneira muito injusta. Muita gente achava que não queria o Machado negro, né? Ou seja, então você vai empurrando. Isso aconteceu até 1908, que é a morte do Machado. Fatalmente aconteceu até 1945, quando o Mário passava pelas ruas, homem público, um homem público desse sendo visto no samba da população, do populacho, da negrada, né? Enfim, nos bares da vida, tomando as suas pingas. Então, o Mário era aquele que se equilibrava na corda bamba, né? E eu acho que é por isso que ele é tão, hoje, aqui, pensado, discutido, tão controverso, tudo mais. Faustino, meu amigo... Por outro lado, olha... Tom, antes de você despedir, uma coisinha. Ao ler tudo isso, mesmo dizendo as coisas que eu te disse, Mário de Andrade é apaixonante. Isso Quero aqui publicamente dizer que se eu já gostava muito do cara, que eu li poucas coisas dele, hoje eu sou um cara apaixonado pelo Mário de Andrade. E eu só disse isso tudo dele não ter caído no samba, porque eu queria demais que ele tivesse feito isso. Tá bom? Um abração, maravilha. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E viva a Fli Araxá! Araxá, na 12ª, dessa primeira edição. Oswaldo Faustino brilhantando aqui, né? A Fli Araxá, através desse seminário, bate-papo sobre o Mário de Andrade Negro, em esses 130 anos do nascimento do Mário. Acho que ele merece estar aqui conosco também, é o nosso patrono. Oswaldo, muito obrigado, e vamos aqui nessa mesma vibe, seguindo com a programação
da FLI Araxá, e até a próxima, meu amigo. Preciso te ver para dar um abraço pessoalmente e visitar o nosso papá, Oswaldo de Camargo, viu? Vamos Até sim. qualquer hora dessa. Até qualquer hora Vamos juntos. Dessa. Abraço grande. Abraço grande. Sucesso aí nesse festival maravilhoso literário. Tchau, tchau.